Hoje eu vou fazer um vídeo muito louco, porque novamente, sem ser cientista, sem ser físico, sem ser estudado sobre o assunto, eu vou fazer uma relação bem interessante da mecânica quântica, da física quântica, dos experimentos que os grandes físicos que ganharam o Nobel, prêmio Nobel, fizeram para explicar a diferença que existe entre a terceira dimensão e a quinta dimensão. Então vamos lá. Antes de 1900, já existia uma dualidade onde um cientista falava que a luz era uma partícula e o outro falava que era onda. No início de 1900, um outro cientista provou que era onda, através de um experimento chamado dupla fenda. Mas mais adiante, os equipamentos de teste ficaram mais sofisticados e o tal do Einstein provou que a luz era partícula, que ele chamou de fóton, que é menor do que um elétron, sei lá o quê. Mais adiante, ficou provado então que a luz tanto era onda como era partícula. Bom, no final da história eu vou mostrar que partícula é o 3D e onda é o 5D. Mas eu vou dar uma volta no mundo para chegar a essa conclusão. Então vamos lá. Entenda bem. Ainda vou falar sobre uma coisa que eu falei num outro vídeo, sobre as partículas correlacionadas, que quando elas são unidas e separadas, o que uma mexe de movimento, a outra acompanha. Isso serve para explicar a tal da ação e reação entre os seres vivos, tanto da terceira dimensão como na quinta dimensão. Só que na terceira dimensão, como nós estamos vivendo a materialidade, a gente parte do princípio que eu posso fazer qualquer coisa com o outro e que eu não tenho nada a ver com isso. Mas sabendo que temos na nossa concepção o que é chamado de fonte, que é a luz do divino, onde uns conseguem de fato iluminar e os outros ficam cheios de sombra, essa fonte e as partículas correlacionadas, essa fonte mostra que nós somos partículas correlacionadas, que o que um faz atinge, o que um faz contra o outro atinge a ele mesmo, e vice-versa. Só que na terceira dimensão, isso fica, entre aspas, mais suave. Na quinta é de imediato. Bom, seguindo a maluquice da dupla fenda, veja só. O teste da dupla fenda, ora provava que a luz era onda e ora provava que a luz era matéria. Por quê? Quando tinha algum tipo de observador, que é do 3D, o observador é material. Ele se apresentava como partícula. Quando não tinha o observador, ele se apresentava como onda. E mais, chegou a tecnologia a tal ponto que eles fizeram o seguinte teste. Se o observador mostrava que era partícula, no momento que se observava, eles colocaram o medidor, que seria o observador, que não é nem um observador humano, não, é uma máquina. Mas só que o humano iria ver o resultado
tempos depois. Então, se ele visse na hora, partícula. Se ele visse tempos depois, onda. Os físicos estão loucos com essa situação, porque não chegam à conclusão de o porquê. Que ora é partícula, 3D, ora é onda, 5D. 3, terceira dimensão, quinta dimensão. Outra, deixa eu me lembrar aqui, não é tanto que eu não consigo guardar, não. Veja só, o experimento, quando ele cria a possibilidade do físico não entender o que acontece, e a física é aquilo que você segura, aquilo que você apalpa, aquilo que você consegue fazer uma conta, para saber o que vai acontecer aonde. Mas quando eles chegam à conclusão, por exemplo, da correlação de partículas, que uma vai para cá, a outra vai para lá, e quando uma mexe, a outra mexe igual, sem nenhum fio que as una, fica claro que nessa dimensão isso não aconteceria. Então fica claro que existe outra dimensão. O cético, que só quer acreditar na matéria, tem nos físicos, quem comanda a física, a dúvida. Porque o cético vive na terceira dimensão e o físico fala que não tem outro jeito que não seja a possibilidade de ter uma outra dimensão. Porque determinadas atitudes dessas partículas não correspondem a nada do que possa ser conhecido. Agora, vamos piorar. Quando essa história de a observação na hora é partícula, a observação depois é onda, fica claro que o elétron ali, ele escolhe o que mostrar no futuro. Ficando claro que aí tem a história do presente, passado e futuro da quinta dimensão, que todos falam que é a mesma coisa e a gente na terceira dimensão não entende isso, porque a gente vive no tempo linear. O que é o tempo linear? No presente a gente tem os registros do passado, no futuro a gente está tentando alcançar. Esses testes da dupla fenda mais tecnologicamente avançado provou que o elétron se mexe no futuro, modificando o presente e também o passado. O passado deixa de ser um registro do presente, porque o presente muda a partir do momento que o futuro também. Então, tudo é a mesma coisa e só existe o presente. Eu tenho um vídeo que fala: a solução está no presente. Reforço vocês a viverem pelo presente, esquecendo o passado e imaginando que o futuro é um dia atrás do outro. Mas vamos voltar à história de por que eles falam que na quinta dimensão, passado, presente e futuro é a mesma coisa. O teste da dupla fenda mostra que o elétron se comporta criando um futuro. Se ele modificou o futuro, porque a observação da hora é partícula, a observação depois é onda, o elétron gruda na placa. Eles veem o que grudou. Então, se grudou na hora, é partícula. Se não olhou a hora depois, é onda. O futuro mudou. O presente. Então, o que determina o passado? Se o futuro modifica? Temos que viver o presente. Quando a gente chegar na quinta dimensão, nós viveremos
o presente. No outro vídeo eu comentei que o véu do esquecimento que faz com que você esqueça as vidas passadas vai existir agora. Tudo que foi bom, você traz na sua consciência, nessa vida. E o que foi ruim, você deleta. Por quê? Porque você quer um futuro melhor. Então, o futuro altera o passado para o presente ser pleno. Quinta dimensão é o caminho para onde a gente vai. Na quinta dimensão, a sua ação haverá uma reação. Se você estiver pronto para a quinta dimensão, você vai conseguir viver lá. Do contrário, você também será deletado. Aqui, você teme que o passado se repita no futuro e não vive o presente. Lá, o presente faz com que o futuro, inclusive, modifique o passado, porque na sua consciência só funciona o que é positivo. E mais, partícula, corpo, corpos de carvão, onda, corpos de cristal. Na quinta dimensão, nós teremos corpos de cristal. Não seremos matéria. Necessariamente essa matéria vil, que vive do dinheiro, que corrompe, vai ser completamente diferente. Como que é? Faço a menor ideia. Mas a gente pode se preparar para ter o direito de chegar lá. Essa é a minha intenção no trabalho que eu tento realizar aqui. Eu peço desculpa se tateei um pouco nesses assuntos tão complicados, mas acredito que passei o recado da relação da terceira dimensão, corpos de cristal, corpos de carbono, matéria, partícula, quinta dimensão, onda, ó, veja só, a onda, tem aqui anotado, peraí. A onda da quinta dimensão te dá todas as possibilidades, a onda são possibilidades, te dá todas as possibilidades sobrepostas. Então, nessa sobreposição, você escolhe a melhor, muda o teu futuro, acaba com o teu passado. No tempo linear, você está preso com âncoras, com medos, com dificuldades que trouxe do passado, temendo o futuro. É completamente o contrário. Eu espero chegar lá para ver como é que funciona. Tá bom? Então, gostou, dá o like, compartilha. Tente fazer um vídeo melhor que o meu, porque o negócio é complicado. Mas é fácil de entender por esse teste da dupla fenda, onde mostra claramente que se o observador, terceira dimensão, percebe a luz, é matéria, corpo de carbono. Se não houver o observador, a luz é onda, quinta dimensão. 1. Tempo linear. 2. Sobreposições de possibilidades, que você escolhe um futuro para deletar o passado e viver o presente com plenitude. Que beleza! Agora, você está capaz de chegar lá? Faça por onde. Ok? Like, compartilha, comenta. Me chama para qualquer dúvida, que eu quero pensar no assunto também. Tá bom? Abraço!